Paz e bem, eu sou o professor Braguinha e se você está aqui foi porque o Senhor te trouxe. Portanto, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal dos que buscam a verdade, principalmente em relação a temas polêmicos. Se inscreva no canal, ative o sininho para ficar sabendo das novidades do nosso canal Bem-aventurados. Paz e bem. Neste vídeo teremos os seguintes capítulos. Capítulo 1, a promessa. Capítulo 2, os pais da igreja, com a doutrina. Capítulo 3, testemunhos, com o testemunho do ex-pastor Sidney Veiga e o testemunho do padre Robert de Grandes sobre o satanista convertido. Capítulo 4, reflexão. Se você não assistiu o vídeo A Santíssima Virgem Maria, segundo a Santíssima Trindade, a Bíblia, os pais da igreja como Irineu, Cirilo e Atanásio, e os reformadores protestantes Lutero, Calvino e Ziegel, assista, pois você vai saber o que cada um deles fala sobre Maria. A promessa. No capítulo 6 do Evangelho de São João está escrito: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Então ele aqui falou do pão do passado, que os pais comeram, mas morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Jesus aqui está explicando que ele é o pão, o novo pão que desceu do céu. E ele completa: e o pão que eu hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. Muito importante. Nós sabemos que existe o pão da palavra, mas o pão da palavra Jesus já estava dando, pois ele já estava pregando para as pessoas, para os apóstolos. Então, esse pão que ele ia dar não pode ser a palavra, certo? Veja bem, e o pão que eu hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, temos que comer a carne e beber o sangue de Cristo para poder ter a vida eterna e a ressurreição. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, para que Jesus esteja em você e você com ele, você tem que comer a carne e beber o sangue. Assim como o Pai me enviou, vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná dos vossos pais, comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Foi o ensinamento de Jesus Cristo na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes?
Observe que nessa parte, Jesus diz a eles o que na prática? Ora, se você não acredita que eu posso fazer isso, que eu posso dar minha carne e meu sangue, como é que você vai acreditar quando você me vê subindo, para o céu? O Espírito é que vivifica, a carne dele nada serve. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai não lhe foi concedido. Desde então, muitos dos discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Observe que nesse trecho, Jesus repetiu 3 vezes a mesma coisa, e cada vez deixando mais claro que quem quiser ter a vida eterna comeria sua carne. Se Jesus fosse dar um simples pedaço de pão para ser comido, como se fosse seu corpo, ele teria dito e ninguém o teria abandonado. Jesus já estava dando o pão da palavra. Deixou claro que daria seu corpo e sangue para ser comido, para aqueles que terão a vida eterna. Cumprindo a promessa. Somente na última ceia foi revelado aos apóstolos a maneira de alimentar-se com o corpo e o sangue de Jesus, velado sob as espécies de pão e de vinhos consagrados. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Lembre-se do que Jesus tinha dito. E o pão que eu hei de dar é o meu corpo. Observamos também que o Novo Testamento foi escrito em grego, uma língua de alta cultura, em que existiam mais de 40 expressões para os verbos simbolizar, significar, representar, lembrar, etc. No entanto, os 3 evangelistas de São Paulo, ao descreverem a última ceia de Jesus, usam exclusivamente a palavra é. Isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Nós agora vamos ler alguns versículos retirados da Bíblia Protestante de João Ferreira de Almeida, chamada Nova Almeida Atualizada, no ano de 2017. Mateus capítulo 26, versículo de 26 a 28. Enquanto comia, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, da remissão dos pecados. Em Marcos também está escrito: e enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos e todos beberam deles. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em nenhum dos evangelhos, escritos cerca de 40 anos depois que Cristo instituiu a Eucaristia, jamais registrou: isto simboliza meu corpo. Ao contrário, registra: isto é o meu corpo. Também nós vemos em Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20. Na primeira carta
aos Coríntios, Paulo registra: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Esta carta de Paulo foi escrita 27 anos depois que Jesus instituiu a Eucaristia, ou seja, 27 anos depois da última ceia. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ainda continua afirmando que Jesus disse: isto é o meu corpo. E também jamais disse que o pão representava o corpo de Cristo. Os pais da igreja. Vamos lembrar que Jesus deixa bem claro uma coisa: a sua igreja. Quem vos ouve a vós, a mim ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim rejeita. E quem a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas capítulo 10, versículo 16. Lembramos que nenhum texto dos primeiros séculos da igreja duvidou da presença real de Cristo na Eucaristia. Didaquê, também chamado Doutrina ou Ensino dos 12 Apóstolos, escrito próximo ao ano 70 d.C., é constituído de 16 capítulos e é o documento mais importante dos primeiros cristãos. É a fonte antiga da legislação eclesiástica que possuímos. Lembre-se, Didaquê, Doutrina dos 12 Apóstolos, que nos leva a Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Lemos aí no Didaquê: no que concerne à Eucaristia, celebrai-a da seguinte maneira: ninguém coma nem beba da vossa Eucaristia se não tiver batizado em nome do Senhor. Pois a respeito dela, disse o Senhor: não deis coisa santa aos cães. Reuni-vos no dia do Senhor para a fração do pão e celebrai a Eucaristia, depois de haverdes confessado vossos pecados, para que o vosso sacrifício seja puro. Mas todo aquele que vive em discórdia com o outro, não se junte a vós antes de ter se reconciliado, a fim de que vosso sacrifício não seja profanado. Com efeito, deste sacrifício, diz o Senhor, em todo lugar e em todo tempo, se me oferece um sacrifício puro, porque sou um grande rei, disse o Senhor, e é o meu nome admirável entre todos os povos. Didaquê, capítulo 14, versículo 1. O que disse São Clemente de Roma, nosso quarto Papa, ou seja, o terceiro sucessor legítimo de São Pedro, que foi ordenado bispo pelo próprio São Pedro. Foi ele quem instituiu o uso litúrgico da expressão amém, ou seja, foi ele que colocou a palavra amém na liturgia da igreja, cujo significado é assim seja, eu confirmo, nos ritos religiosos. O sucesso da evangelização de São Clemente I, no exílio, irritou bastante o novo imperador romano chamado Trajano. Por isso ele ordenou que Clemente I fosse obrigado a prestar sacrifícios aos deuses romanos. Clemente I, porém, negou-se, afirmando categoricamente que só existia um único Deus, a quem ele servia. Trajano, então, ordenou que São Clemente I fosse atirado ao Mar Negro, tendo uma pesada âncora atada ao seu pescoço. Mesmo assim, milagrosamente, a corda se retraiu e entregou o corpo de São Clemente aos cristãos, para que fosse sepultado dignamente e venerado pelos fiéis. Escreve aos Coríntios o seguinte, São Clemente:
E não será pequena vossa falha, se depusermos do episcopado aos que oferece de maneira irrepreensível e santa a Eucaristia. O bispo e mártir Inácio de Antioquia, que era discípulo de São João, o apóstolo, martirizado durante o reinado de Trajano, entre o ano 97 e 117. Inácio foi triturado pelos dentes das feras. A caminho de Roma escreveu 7 epístolas, ou seja, 7 cartas às comunidades de Éfeso, Magnésia, Trália, Filadélfia, Esmirna, Roma e ao bispo Policarpo de Esmirna. Cartas históricas conservadas em grego, que até nos testemunham a importância de estar em comunhão com o bispo. Ele, em várias passagens, pronuncia-se claramente pela presença real de Cristo na Eucaristia, como nessa passagem. Preocupai-vos em partilhar de uma só Eucaristia. De fato, há uma só carne de nosso Senhor Jesus Cristo e um só cálice na unidade de seu sangue. Um único altar, assim como um único só bispo, com o presbítero e os diáconos, meus companheiros de serviço. Desse modo, o que fizerdes, fazeis segundo Deus. Na sua carta aos Filadelfenses, capítulo 4. Ele também escreveu: eles, os hereges, se afastam da Eucaristia e da oração, porque não professam que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que na sua bondade o Pai ressuscitou. Está cavando sua própria condenação. Isso ele escreveu na carta aos Esminiortas, capítulo 4, versículo 1. Considerai legítima a Eucaristia realizada pelo bispo ou por qualquer um encarregado por ele, o sacerdote, o padre, né? Onde aparece o bispo, aí está a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Isso ele escreveu na carta aos Esminiortas, capítulo 8, versículo 1 e 2. Também escreveu: não tenho nenhum prazer na comida corruptível, nem nos prazeres desta vida. Desejo o pão de Deus, o pão divino, o pão da vida, que é a carne de Jesus Cristo. Ele não falou da Eucaristia como símbolo da carne de Jesus Cristo, mas ensinou que a Eucaristia é a carne de Cristo. Não é uma comida corruptível, como um mero símbolo, mas sim incorruptível, a carne de Deus que se fez homem, Cristo Jesus. A igreja sempre entendeu que o sangue de Cristo limpa todo pecado e entendeu que a Eucaristia transforma misticamente seu sangue. Nosso primeiro testemunho é o testemunho do ex-pastor Sidney Veiga. Ele nos relata o seguinte: após várias aparições e ajuda de Nossa Senhora, resolvi procurar um padre. Fui informado que ele chegaria às 9 horas. Ao ficar esperando na igreja, vi uma cena que me deixou escandalizado. Havia um objeto dourado, parecido com um cálice. E eu pensei: Deus me trouxe aqui para que eu visse essa cena ridícula. Umas mulheres chamando de Deus um objeto como uma panela. Eu, por ignorância, não sabia o que tinha dentro daquela âmbula. Vou lá e irei dizer a essas mulheres que isso nunca foi, não é e nunca será Jesus. E quando eu cheguei a 4 metros daquela âmbula, surgiu em cima daquela âmbula uma bola de fogo.
as minhas pernas tremeram, veio um calafrio. O que isso é, meu Deus? É coisa da minha cabeça? Atrevi-me a dar mais alguns passos. A 2 metros, as pernas travaram, nem para frente, nem para trás. As lágrimas rapidamente começaram a jorrar dos meus olhos. Parece que uma mão me empurrava pela nuca. Eu caí debruçado junto àquela mesa. Caí chorando, dando glória a Deus, aleluias, glorificando a Deus, falando em línguas estranhas. Era uma presença de Deus sobrenatural. Era algo inédito, jamais visto e vivido por mim. Fiquei lá chorando, sentindo aquela presença sobrenatural, desfrutando daquele paraíso que Deus fez existir em minha alma, dentro daquela igreja católica apostólica romana. E foi naquele dia que entrei pela primeira vez numa igreja católica, dia 16 de dezembro de 1998. Deus dava-me a graça de saber que Ele estava ali presente. E como não estava numa igreja que Ele mesmo fundou. Nosso segundo testemunho é do padre Robert de Grandes, ao passar pelo Brasil, que contou um forte testemunho a respeito da presença real de Jesus na Eucaristia. Um homem que se libertou de uma seita satânica que frequentou durante muitos anos, contou que lá se celebravam como chamadas missas negras. Na missa negra, o nome de Jesus é repetidamente blasfemado. O objetivo principal dela é ultrajar Jesus. Por isso, os participantes dessa seita são obrigados a roubar hóstias consagradas nas igrejas, para depois celebrar a missa negra. Uma celebração cheia de injúrias à pessoa de Jesus. Fazem isso porque o senhor delas, o diabo, reconhece que Jesus está naquela hóstia consagrada. Acaba sendo uma repetição do que aconteceu com Jesus no pretório de Pilatos. Ele foi esbofeteado, coroado de espinhos e açoitado. Recebeu um manto real e como cedro uma cana. Dobravam-se diante dele, zombavam e escarravam no seu rosto. O próprio Satanás acredita e vê Jesus presente na Eucaristia. Os seguidores dessa seita sabem e acreditam também. Por isso blasfemam o Senhor, cobrindo-os de injúrias. Por isso chegam a ponto de roubar hóstias consagradas de uma igreja católica apostólica romana. Se o Senhor não estivesse presente na Eucaristia, não haveria motivo nenhum para fazerem isso. Reflexão. Um não-judeu, sem a fé no Deus verdadeiro, criticava os judeus porque adoravam uma arca. Pois, sem a fé e o conhecimento da verdade, só viam o lado externo e ainda aumentavam sua crítica quando descobriam que dentro da arca não havia nada desconhecido, mas apenas 2 tábuas, uma vasilha e um cajado, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 4. Um não católico também não compreende e não conhece a verdade, que não adoramos o ostensório, e muito menos um simples pedaço de pão, mas adoramos Jesus Cristo presente em corpo, sangue, alma e divindade. O católico acredita que o Espírito Santo pode ficar sob a forma de pomba, isto é, tinha aparência de pomba, pena de pomba, bico de pomba, mas era o Espírito Santo.
conforme Lucas capítulo 3, versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho minha afeição. O católico acredita que o Jesus Cristo pode ficar sob a forma de pão, isto é, com aparência de pão, gosto de pão, forma de pão, mas é Jesus Cristo. E como Jesus afirmou: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Observe bem, ele não disse quem faz de conta que come minha carne. Como todas as gerações, até o final dos tempos, tem que comer o corpo de Cristo para ter vida eterna, geração após geração de padres ordenados por sucessores legítimos dos apóstolos, tem repassado o poder de consagrar as hóstias em todos os lugares do mundo. E assim podemos, na missa, receber o maior tesouro do mundo. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Como alguém que aceita uma Bíblia como inspirada por Deus, na qual depois de quase 2000 anos, 500 anos de protestantismo, já revisadas, atualizadas e corrigidas, e continua escrito lá: isto é o meu corpo. Abre a boca para dizer que é apenas uma representação, um símbolo. Aceite que é o corpo de Cristo, ou rasgue sua Bíblia porque ela está errada. Adorem Jesus, vivo e real, presente na Igreja Católica Apostólica Romana. Compartilhe com as outras pessoas que podem se beneficiar com os conteúdos do canal Bem-Aventurados. Que o Senhor te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.